os presentes aqui encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Também sejam todos muito bem-vindos e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social. Então, inicialmente, a gente sempre pede, para quem está com o celular, claro, para colocar no silencioso, para não ter alguma interrupção durante a nossa palestra, que a gente sabe que o silêncio também é uma prece, é uma oração que a gente está fazendo. Então, alguns avisos, Temos venda de lanches e livros ali na recepção, onde a gente entrou, tem essas situações que nos ajudam aqui a cobrir as nossas necessidades de manutenção dessa casa bendita. Também nós estamos na campanha da caridade nas redes sociais. Eu creio que já devem ter visto em nossas redes sociais essa campanha. Mais informações ali na recepção. Essa campanha a gente tem a campanha do apoio em 4 patas e da assistência social que a gente realiza aqui com as famílias aqui da comunidade e também com as famílias dos catadores, da Associação dos Catadores de Lixo aqui de Piripiri. Pessoas que estão em tratamento do passe, lembrar de passar na recepção, como a gente sempre fala, no atendimento fraterno, antes de iniciar aqui a palestra, passar lá na recepção e colocar seu nome lá para dar aquele ok para a quantidade de passes que está tomando. A gente vai avisar agora em relação a algumas mudanças que a gente teve aqui em nossos dias e nossos horários, Então, aos sábados agora, nós temos o atendimento fraterno a partir das 16h30, então mudou o horário para as 16h30, e a palestra iniciando às 17 horas. Às segundas-feiras, nós temos a Evangelho-terapia, o Evangelho-terapia às 19 horas. Nos 2 dias, no sábado e na segunda-feira, após a palestra e após o Evangelho, tem-se a aplicação do passe. Tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Pastor Lino, para a gente já começar o nosso momento de harmonização aqui para a nossa palestra. Então, no item 91, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, relevando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando em todas as circunstâncias. Então, nesse momento agora, antes da nossa palestra, iremos ter um momento de prece inicial. Fechemos nossos olhos, que assim sentisse à vontade. Pensemos na imagem dos céus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos nos harmonizar com a espiritualidade da casa aqui presente, nossos amigos espirituais, e pedir o auxílio desses irmãos superiores para o entendimento das palavras que serão proferidas por nossa irmã Adriana aqui na palestra, e que possamos, a partir desse entendimento, colocar em prática a palavra do Cristo no nosso dia a dia, que é a nossa verdadeira caridade que iremos exercer para com os nossos irmãos. Mestre Jesus, Espíritos amigos, fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde àqueles que estão nos acompanhando também aí pelo Instagram, pelas nossas redes sociais do Centro Espírita Irmã Sheila. É uma alegria muito grande estar de volta, às nossas atividades nesses horários. A gente estava realizando um trabalho sempre mais cedo, pelas circunstâncias ainda da pandemia. Já havia reestruturado, reorganizado todas as tarefas da casa, considerando o cenário de pandemia que a gente viveu. Então agora a gente está reorganizando
todas as atividades, e como o Max lembrou muito bem, na segunda-feira voltou a acontecer a Evangelho-terapia, que é exatamente o estudo do Evangelho, de Livro dos Espíritos, né? E a irradiação, que acontece logo depois da palestra, que é um momento de prece, de oração, para quem está em tratamento espiritual, seguido do passe, tá? A mesma coisa vai acontecer hoje, a gente vai fazer aqui a palestra, a gente teve mais cedo uma vibração para os trabalhadores, e o momento da psicografia, né? Tanto que quem deixa o nome da psicografia, de vez em quando é bom passar ali na recepção, para saber se não tem nenhuma psicografia para vocês, porque a gente não tem mais dentro da programação, né, aquele momento que a gente chamava de estudando lágrimas, que a gente lia as psicografias aqui. Como ficou muito apertado por causa das atividades, a gente está deixando as psicografias, a taxa com as psicografias lá na recepção. Então, se você deixou seu nome em algum momento para a psicografia, de vez em quando passa lá para saber se tem alguma psicografia, tá? Porque tem algumas pessoas que já receberam e pediram e nunca vieram buscar. Então, ali as psicografias guardadas. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo e é muito constante nas cartas de Paulo, que está muito presente no Antigo Testamento e que é um aspecto humano que precisa, assim como todos os outros, serem aperfeiçoados. Porque a gente vai falar sobre a impiedade, né? E a impiedade é uma palavra muito interessante, porque se você tirar o prefixo in, a gente tem piedade. Adriana, de onde você tirou o tema para essa nossa reflexão? Porque isso não é uma palestra. Eu tirei daqui, do capítulo 5 do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5. Foi dessa passagem que eu retirei essa nossa reflexão. Vencendo a impiedade é só um título, na realidade é um convite para que a gente pense a respeito disso e procure identificar em nós quais são os aspectos de impiedade que eu ainda vivo em minha vida e que precisam ser repensados. Porque o objetivo da doutrina espírita não é nos catequizar, né? É que ninguém tem o intuito de tornar quem chega a essa casa espírita. O nosso desejo é que nós nos tornemos todos, inclusive eu que estou aqui falando com vocês, melhores. Esse é o propósito. Então, olha só, no item 5 do capítulo 6, que é o Cristo Consolador, o título desse capítulo, a gente tem a seguinte passagem: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quando eu li isso, eu já tinha lido, minha gente, meu evangelho, se vocês pegarem meu evangelho, faz até vergonha. Porque o tanto é arriscado, ele é arriscado, todo riscado. É riscado, cheio de post-it, né? Cheio de anotações, é riscado, é pintado, de toda cor. E aí um dia eu estava em casa, eu tenho o hábito, desde a pandemia, o Dr. Hans, que é um dos trabalhadores espirituais dessa casa, ele recomendou que durante a pandemia nós colocássemos o Evangelho em cima da mesa, da nossa mesa de comer, né? De jantar, de almoçar, tomar café. E ele disse: daqui em diante, todos vocês vão tomar café com o Evangelho, almoçar com o Evangelho e jantar com o Evangelho. E aí eu criei o hábito de toda vez que eu sento na mesa para fazer uma refeição, eu abro o Evangelho e eu leio um parágrafo, né? Às vezes eu leio uma frase do Evangelho. E eu já tinha lido esse capítulo, Cristo Consolador, inúmeras vezes. E outras vezes eu até já falei sobre esse capítulo. Mas nesse dia eu li essa frase: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, pois, os vencedores da impiedade. Eu fiquei me perguntando, por que o Espírito de Verdade, que conforme o próprio Allan Kardec e aqueles que estudam Allan Kardec, esse Espírito de Verdade é o próprio Cristo, por que ele diz que ele, o Cristo, é o vencedor do mal e nós devemos ser os vencedores da impiedade? Porque Jesus venceu o mal. E por que nós precisamos vencer a impiedade? E aí eu comecei a me perguntar, por quê? Porque ele poderia ter dito: sede vós também os vencedores do mal. Mas ele não disse do mal. E eu fui atrás da tradução do original, do hebraico, do aramaico, que é traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento. Ele
pegou a tradução do hebraico e do grego e fez traduziu para o português, né? Ele é juiz de direito, tem mestrado, doutorado nessa área de grego, de hebraico, de aramaico. E eu fui ler. A palavra que tem lá realmente é impiedade. E eu fui atrás. E eu fiquei me indagando aqui. Por que a gente precisa vencer a impiedade? Por que o Espírito de verdade afirma que Jesus é o vencedor do mal e nós precisamos vencer a impiedade? Aí essas coisas elas vão me provocando. E aí eu fui atrás do significado que é o mal dentro da visão da doutrina espírita. Porque a gente tem concepção de mal de várias correntes filosóficas. Mas como meu intuito é compreender isso a partir do Espiritismo, eu fui lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos, e os Espíritos dizem a Allan Kardec que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Isso é o bem. Porque para ele definir o mal, ele apresenta a primeira definição de bem. Então ele diz, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. O mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Então pensem bem. Se Jesus venceu o mal, ele venceu o quê? Ele venceu todas as circunstâncias, todas as situações e todas as pessoas que estavam distantes de Deus, afastados de Deus. Por quê? Porque o mal não é tudo que se afasta da lei de Deus. Então, se ele venceu o mal, ele venceu todas as circunstâncias, todas as situações e todas aquelas pessoas que estavam distantes das leis divinas. Quando alguém está indo para Parnaíba, saindo de Piripiri, ele está mais perto ou mais distante de alguém que está indo para Parnaíba, saindo de Teresina? Está mais perto, né? A pessoa que está em Piripiri está mais perto do litoral, obviamente. A gente até sente a brisa de noite chegando, né? Ela demora, mas ela chega. Quando ele diz que nós estamos afastados da lei de Deus, que o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus, isso significa que em dado momento nós vamos estar mais afastados, mais distantes dessas leis. E em outros momentos nós vamos nos aproximar mais dela. É uma caminhada, é uma jornada. Se Jesus venceu o mal, isso significa que ele foi caminhando, ele foi fazendo o trajeto na direção das leis divinas. Ele não foi criado Cristo, ele não foi criado Messias, ele foi caminhando na direção das leis de Deus. Ele foi vencendo todas as situações, todas as circunstâncias e todas aquelas pessoas que chegavam até ele, que percorreram o seu caminho e que também se achavam afastados da lei de Deus. Então, uma coisa que eu descobri meditando sobre essa simples frase foi que se Jesus venceu o mal, é porque ele percorreu uma longa jornada. E se ele percorreu uma longa jornada e alcançou êxito, vencendo o mal, todos nós podemos fazer a mesma coisa. Por que a gente ainda não fez? Porque por enquanto nós ainda não conseguimos dar os mesmos passos que o Cristo deu. E é por essa razão que o Espírito de verdade não nos diz para vencer o mal, ele nos diz para vencer a impiedade. Porque o mal é tudo que dela se afasta da lei de Deus. Fazer o bem é se conformar às leis de Deus. Fazer o mal é o quê? Infringir essa lei. Toda vez que eu infringo uma lei divina, eu estou fazendo mal. E o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Sempre sou eu o primeiro prejudicado.
Todas as vezes que eu faço mal para alguém, eu não estou fazendo mal para aquela pessoa, estou fazendo mal para mim mesmo. Então, eu fui pesquisar o que era o mal. Descobri, mal é tudo que se afasta da lei de Deus. E o que é impiedade? O que é impiedade? Lá no Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, nas notas de rodapé, e quando você pega o diário etimológico, né, a origem das palavras, que você vai estudar a palavra impiedade, ela tem tradução do grego, tradução do hebraico, tradução do aramaico, tradução do latim. O significado dela, de modo geral, é esse: qualidade ou caráter do ímpio. Ímpio é uma palavra que aparece centenas de vezes no Evangelho. Qualidade ou caráter do ímpio. E na Bíblia a palavra ímpio refere-se a alguém que vive de maneira contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. Adriana, vamos parar aí, não é a mesma coisa? É a mesma coisa que você acabou de falar do mal? É não, gente. Não é. Por que não é? Porque quando Moisés veio ao mundo, antes do Cristo, 3.000 anos antes do Cristo, que ele trouxe ali os 10 mandamentos, ele trouxe para nós uma série de regras e de normas de conduta, de hábito, de ação, de comportamento. Aqueles 10 mandamentos, Jesus diz, podem ser resumidos em apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas as leis divinas não se resumem apenas a esse mandamento. Ela é a síntese da lei, mas ela não se resume apenas a ela. Quem me diz isso foi o próprio Emmanuel. O Emmanuel fala muito bem sobre isso. Por que, Adriana? Porque as leis divinas, se vocês pegarem lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a gente tem lei de progresso, lei de destruição, lei de reprodução, lei de justiça, amor, né, e caridade. É um conjunto de leis. É um conjunto de leis. E em todas as leis nós temos artigos, incisos, né? É assim, eu não sou do direito, viu, minha gente? Mas eu tenho uma breve noção, acho que é assim. Então eu entendo, assim como o benfeitor Emmanuel, a gente entende que o cumprimento dos mandamentos para nós é uma primeira etapa. É uma primeira etapa. Por quê? Porque nós precisamos cumprir, não são só os 10 mandamentos, são todas as leis divinas, que são as mesmas leis naturais. Como nós ainda não temos condições de cumprir as leis divinas, nós precisamos cumprir pelo menos male os mandamentos. São as normas, as regras de condutas para o nosso desenvolvimento, para o afloramento espiritual de quem nós somos, que estão presentes ali nos 10 mandamentos. Então, olha só, o mal é quando você se afasta das leis divinas. Quanto mais distante você está das leis divinas, mais você faz o mal. E a impiedade, que é o caráter do ímpio, é justamente quando a gente vive de maneira contrária aos mandamentos. Lembrem dos 10. Pensa aí, tem um mandamento que sempre me vem à cabeça quando eu lembro dos 10 mandamentos: honrar vosso pai e vossa mãe. Se eu não sou capaz de honrar meu pai e minha mãe, os orientais, de um modo geral, né, os coreanos, os chineses, os japoneses, de um modo geral, eles têm essa relação de respeito, de honra aos pais muito fortemente marcados. É muito marcado na cultura. Honrar pai e mãe não significa somente tomar a bênção, aparecer no Natal, no final do ano, para fazer uma visita, atender uma necessidade quando ele está passando por uma aflição. É muito mais do que isso. O Evangelho nos diz que honrar pai e mãe significa possibilitar para eles
os mesmos cuidados e o zelo que eles tiveram conosco quando nós éramos crianças. Possibilitar para eles a alegria do supérfluo, que às vezes eles nem tiveram, porque não tiveram porque tiveram que nos sustentar, que nos manter. As pequenas delicadezas do dia a dia. E se a gente olha um outro mandamento, só para a gente ter uma noção de se nós estamos agindo de maneira impiedosa. Porque se eu não honro meu pai e minha mãe, vem outro mandamento à minha cabeça: não desejareis a mulher do próximo, nem a casa do próximo. Aí, na época diz assim, nem o asno do próximo, nem o boi do próximo. Hoje a gente pode dizer assim: não desejareis a vida do Instagram do próximo, a viagem do próximo, o carro do próximo, o trabalho do próximo, né? O marido, a esposa, o companheiro, a companheira. Porque a gente sabe que as redes sociais, elas criaram um fenômeno chamado fenômeno da comparação. Você olha a rede social, você compara com a sua vida. E aí quando você compara com a sua vida, você compara sempre o que é melhor, ou aparentemente melhor do que a sua, dá duas, ou a gente fica deprimido, né, das três. Ou a gente fica deprimido, ou a gente fica com raiva, ou a gente tem inveja. Que é um processo. Não desejar o que é do outro. Então, o que é a impiedade? Por que eu preciso vencer a impiedade? Porque a impiedade é aquilo que me leva a viver, o que faz com que eu viva de modo contrário à vontade de Deus. E aí, aqui tem outro detalhe. Porque Jesus, por que ele venceu o mal e não a impiedade? Porque Jesus fez todas as vontades de Deus. Se a gente pensar só na passagem dele na terra, ele chegou aqui, nasceu numa manjedoura, no meio do nada, não tinha um lençol para se cobrir, e ele se tornou o divisor da história da humanidade. Existe uma história antes e uma história depois de Jesus Cristo. O seu nascimento já ensina para nós uma grande lição. Qual é? Não interessa de onde você começa. Não interessa onde você começa. Interessa para onde você está indo. Interessa para onde você está indo. Então, só o nascimento dele já foi um grande divisor de águas. E ele chegou ao mundo naquela situação em acordo com Deus. Eu vou ao mundo, vou nascer nessas condições, nessa situação, vou passar um certo tempo desaparecido, sumido, e depois eu vou realizar a minha tarefa. Aqueles 3 anos de messianato, né, de missão que ele cumpriu na terra. Ele atendeu a todas as vontades de Deus. Como é que a gente reage diante da vontade de Deus? Adriana, mas tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus? Não, às vezes é resultado, na grande maioria das vezes, do nosso livre-arbítrio. Lei de ação e reação, lei natural, lei divina. Minhas escolhas, minhas consequências. Mas, quando um sofrimento ou uma dor, uma aflição ou uma dificuldade não é fruto, né, de uma escolha, ou aparentemente não é fruto dessa existência, mas eu não fiz nada nessa vida para merecer estar passando por isso. E nas anteriores? E nas outras? Mas eu não me lembro. Você também não lembra quando você estava no útero da sua mãe, lembra? Você lembra? Você estava lá naquele amniótico, né? Ali dentro, boiando, navegando, ouvindo os batimentos cardíacos da sua mãezinha no útero dela. Você também não lembra, mas você esteve no útero da sua mãe. Então, não lembrar não significa que você não tenha vivido. Mas tem uma coisa que é muito fácil de você identificar, que você já teve em outras existências. Suas más tendências, você trouxe de onde? Da barriga da mãe? Essa raiva que explode em você de vez em quando. Essa ira, vontade de esfolar alguém vivo. Puxou a raça com o pai. Foi do pai, né? Herdou da mãe, herdou do pai. Não, né? Porque a gente sabe que a genética, ela tem uma pequena influência, mas ela não tem uma influência tão grande sobre nós, nesse aspecto. De onde você trouxe, por exemplo, o talento de tocar um instrumento musical sem nunca ter estudado um instrumento musical e chegou aqui e sabe tocar violão de ouvido. Tocar sanfona, como eu conheço um garotinho de 9 anos de idade que toca sanfona desde os 5.
E nunca, ninguém na família dele tocou uma sanfona e ele sabe tocar sanfona. De onde ele traz esse talento? De onde ele traz? Da mesma coisa, da mesma forma, como é que eu sou capaz de articular? Tendo apenas a segunda série do ensino fundamental, como é que eu sou capaz de articular o roubo a um banco, montar todo o esquema de roubar um dos bancos mais seguros desse país, realizar esse roubo e ninguém nunca me encontrar? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Uma pessoa que não tinha nem segunda série do ensino fundamental. Então, de onde eu trago as más tendências e as boas tendências, se eu não sou herdeiro de mim mesmo, das minhas vidas anteriores? Quando a gente pensa sobre isso, né, a gente se dá conta de que todos nós temos más tendências a vencer. Todos nós temos virtudes já conquistadas. E de onde vem isso? De quem nós fomos e somos. Herança de nós mesmos. Nossa própria herança. Por isso que o Cristo veio ao mundo como espírito, guia e modelo da humanidade, porque ele já havia passado por toda essa jornada, ele já havia vencido todas essas etapas. Ele cumpriu com a vontade de Deus, mas nós, na maioria das vezes, quando chega um problema, chega a dificuldade, o que a gente faz? Se revolta, se maldiz, reclama. Porque se você fez de tudo para resolver o problema, fez de tudo para resolver aquela situação, aquela circunstância, e ela ainda não se resolveu, qual é a nossa conduta mais inteligente? Se resignar. E se resignar significa, Senhor, eu não consigo resolver. Eu vou entregar nas tuas mãos, porque eu já fiz de tudo. Se é a tua vontade, se é da tua vontade que eu passe por isso, então eu vou passar da maneira mais resignada. Não sei se vocês chegaram a ver alguma vez na vida aqueles Globo Repórter, ou aquele repórter, Globo Repórter especial, que faziam no interior do Nordeste, naquelas regiões secas, miseráveis. As pessoas muitas vezes não tinham em casa nem água para beber, andavam quilômetros e quilômetros para pegar água numa cacimba. Quando achava. E quantas vezes aquela pessoa ela tinha um feijão e uma farinha para comer em casa? E os jornalistas, os repórteres, eles ficavam impressionados, porque a pessoa entrava na casa e eles ofereciam a única comida, o único alimento que eles tinham para comer, eles ofereciam para as pessoas que chegavam lá. E eles diziam sempre assim: não, mas isso aqui vai passar, quando a chuva chegar, tudo melhora, a gente vai vivendo conforme a vontade de Deus. A gente vai vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a maioria de nós não tem essa resignação. A maioria de nós vive de maneira revoltada ou magoada com Deus. Então, impiedoso é aquela pessoa que não consegue ainda sequer colocar em prática os mandamentos. Que não consegue ainda sequer se resignar diante das situações. Como que ela vai cumprir lei divina? Como que ela vai se aproximar das leis divinas, das leis de Deus, se ela ainda não consegue sequer se resignar diante das circunstâncias? Aí eu entendi porque que o Espírito de Verdade diz que Jesus venceu o mal. Ele cumpriu todas as leis divinas. Se resignou diante de todas as circunstâncias. Venceu o mal. E nós ainda não conseguimos sequer nos resignar diante das circunstâncias.
Mas a palavra impiedade, quando a gente tira o i, né, o prefixo de negação, que é a negação da piedade, a gente precisa lembrar o que é piedade. E está lá no Evangelho, capítulo 13, item 17. O que é a piedade? A piedade é a virtude ou o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. O que isso significa? Significa que, à medida em que eu vou vencendo a impiedade, à medida que eu vou vencendo as minhas mazelas, à medida que eu vou me resignando diante das circunstâncias, à medida que eu vou colocando em prática o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu vou destruindo, eu não gosto dessa palavra, eu vou transformando a impiedade em piedade. A piedade é aquele sentimento que desenvolve em nós o desejo de fazer o bem. Quando você encontra um animal na rua faminto, que você olha para um cão ou um gato esquelético abandonado na rua, e você olha e você pensa, oh meu Deus, coitado, está morto de fome, tadinho, e vira as costas e vai embora, você só tem o instinto da piedade. Você tem aí uma das emoções que nós conhecemos normalmente como humanidade, a pena. Ah, tadinho, né? Você fica com pena. Mas se você não age para colocar um prato de ração, uma vasilha com água, você ainda não desenvolveu piedade. Se você encontra alguém caído no meio da rua, bêbado, embriagado, e você passa e pensa, coitado, você está sentindo pena, mas você ainda não tem a piedade. Porque a piedade nos leva à ação, a agir. Ela nos impulsiona. Por que ela é o sentimento que nos aproxima dos anjos? O que os anjos fazem na nossa vida? Nos protege. Seu anjo da guarda serve para isso, para lhe proteger, para cuidar de você, para te amparar nos momentos difíceis, para te inspirar nas horas mais sofridas, para te guiar nos momentos mais dolorosos. É para isso que serve um anjo da guarda. Quando eu desenvolvo o sentimento de piedade, eu vou servir de anjo na vida das pessoas e das criaturas. Então, se você tem muita pena de animal com fome e com sede, põe uma vasilha com água e ração na porta da sua casa. Adota um animal de rua. Se você tem muita pena, né, e você quer transformar isso em piedade, quando você vê alguém caído na estrada, se você tiver oportunidade, desce da moto, do carro, da bicicleta e levanta aquela pessoa, tira ela do sol, tira ela do meio da rua. Se você tem muita peninha das crianças que vivem abandonadas em orfanatos, perderam pai, perderam mãe, tira um final de semana no mês e vai no orfanato visitar essas crianças, leva um pouco de alegria, leva um chocolate, leva um abraço, leva um sorriso. Aqui em Piripiri a gente não tem esse tipo de atividade, porque nós passamos muito tempo realizando um trabalho com as crianças da Casa de Acolhimento, aqui em Piripiri. Mas em Teresina, quando eu vivia lá, todos os sábados a gente saía do Estudo ESD, encerrava o Estudo ESD e o destino era ou o Hospital Getúlio Vargas, ou o asilo, o abrigo, né, o abrigo de idosos, em Teresina na época tinha 3, ou os orfanatos. Porque a gente via na teoria e ia fazer a prática. E eu lembro que um dos momentos mais felizes da minha vida foi justamente e as penitenciárias. A gente sempre ia também às penitenciárias. Um dos momentos mais felizes da minha vida, que eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu entrei num orfanato. Eu vi aquela quantidade de criança correndo na minha direção, e eu era muito magrela, né? E eu sempre tive um imã. Cachorro, menino e velho, onde me encontra, minha filha, não tá pra ninguém, entendeu?
Não dá para ninguém, um monte de menino correndo na minha direção, mas eu lembro que eu entrei no berçário. E tinha algumas crianças no berçário. E eu fiquei a tarde inteira naquele berçário. Nós voltamos lá inúmeras vezes. A alegria no rosto daquelas crianças quando elas viam um rosto diferente. Chegava com uma balinha, chegava com... Eu me vesti de palhaço algumas vezes, me vesti de Papai Noel inúmeras vezes. A piedade leva a gente a se parecer com os anjos. Porque você age na direção do bem do outro. O Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito, que ele tirou de um texto do Emmanuel, obviamente, que ele diz assim: os anjos estão para nós, assim como nós estamos para os animais. O que os anjos são para nós? Guardiães e protetores. O que nós deveríamos ser para os nossos animais, para os nossos bichinhos? Guardiães e protetores. Isso ele disse na década de 50, nem tinha associação de protetores de animais. Então, desenvolver piedade é desenvolver em nós esse sentimento que irá nos transformar os olhos daqueles que recebem de nós a boa vontade, que recebem de nós o auxílio moral, ouvir alguém que está sofrendo, que é o que a gente faz aqui no atendimento fraterno, que é sigiloso. E é tão interessante que a gente escuta, se a pessoa vier na semana seguinte e perguntar: você lembra aquele negócio que eu lhe disse naquele atendimento fraterno? É que você olha para a pessoa e diz assim: desculpa, mas você pode me lembrar o que é? Porque a gente atende as pessoas e parece que passa uma borracha na nossa cabeça. Então, esse sentimento, ele vai nos conduzir na direção das leis divinas. É por isso que a piedade, nós precisamos vencer a impiedade, transformando essa impiedade, o nosso endurecimento, a negação, muitas vezes, da vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos vencer a impiedade para caminhar na direção da piedade, para desenvolver essa virtude, a fim de que a gente consiga, pelos próprios pés, irmos nos conduzindo a Deus, que é a fatalidade que aguarda todos nós. Então, olha só. Vencer a impiedade significa o quê? O que significa vencer a impiedade? A gente já compreendeu algumas coisas. Primeiro, eu preciso transformar impiedade em piedade. Não é pena, é piedade. E a piedade, ela é ativa, age, toma iniciativa. Ela faz. Todas as vezes que acontecer uma situação na vida de vocês, todas as vezes que vocês passarem por uma situação, que vocês encontrarem alguém, uma pessoa, uma circunstância, e o primeiro pensamento que vier na sua cabeça for de ajudar, vai e ajude. Não deixe para depois, não racionalize. Por quê? Porque naquele momento foi a piedade que está tocando o seu coração. Então age na mesma hora. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação que é a seguinte: você passa por uma pessoa numa dada circunstância e você pensa: poxa, eu poderia ajudar essa pessoa, mas aí você vai embora. E aí quando você chega lá na frente, você fica: por que eu não ajudei aquela criatura? Que eu já passei por isso. Minha mãe disse que eu não tenho muito juízo, né? Desde pequena. Eu tomei Gardenal, né, minha gente? Meu tempo tomar Gardenal era gente doida. Ela disse que eu não tinha juízo nenhum, né? Minha cabeça não era muito boa. Quando eu trabalhava em Parnaíba, que eu trabalhei em Parnaíba e morava em Teresina, em 2009, de abril de 2009 a novembro de 2009, eu trabalhava em Parnaíba e trabalhava em Timon, na UEMA. Então eu ia para Parnaíba dar aula, de quarta a sexta, e voltava na sexta para dar aula em Timon, segunda e terça. Sábado, segunda e terça, que eu dava aula na UEMA. E todas as vezes, nesse período de abril a novembro de 2009, todas as vezes que eu fui para Parnaíba, em abril chovia. Em 2009 foi aquele período que aquela ponte arrebentou, que aquela barragem arrebentou, muita água.
Todas as vezes que eu fui para Parnaíba, eu dei carona para alguém. Era impressionante. Todas as vezes eu encontrava alguém na estrada pedindo carona. E era geralmente assim, um idoso, uma idosa, uma senhora com uma criança. Eu já via de longe, ela ia rezando. Eu disse, meu Deus do céu, o Senhor está me testando. Minha mãe dizia, não dê carona para ninguém na estrada, não dê carona para ninguém na estrada, você anda sozinha, isso é só um pretexto, lá na frente vão lhe assaltar, vão lhe matar, vão lhe jogar dentro do mato e vão queimar seu carro, porque minha mãe não é dramática. Só um pouquinho. Não, minha mãe não é dramática. Todas as vezes que eu fui a Parnaíba, que eu ia e voltava, geralmente era na ida, aparecia alguém para dar carona. Era uma coisa assim, testando. E as poucas vezes que eu não parei, eu ia à estrada todinha. Por que eu não parei? Por que eu não dei carona para aquela pessoa? Eu ia me culpando, me martirizando o tempo inteiro. E é porque eu sou santa? Não, eu não sou flor que se chega, não diz isso aqui. Mas é porque tem algumas coisas que a gente vai aprendendo pela própria experiência. Gente, é muita coincidência. Toda semana eu ia para Parnaíba, toda semana tinha alguém na estrada me pedindo carona. Às vezes eu ficava me perguntando se não eram os espíritos. Né? Pode que seja. Eu ficava me perguntando, será que são espíritos, né? Por quê? Porque era um negócio impressionante. Todo mundo ia e voltava para Parnaíba e ninguém achava ninguém para dar carona. E eu toda vez que eu ia encontrava. Então, quando a gente começa a ter esse sentimento, passa por uma situação, passa por uma pessoa, passa por uma circunstância e vem aquele desejo de fazer o bem, faça. Não deixe para depois, porque é a piedade. É a piedade. E aí tem uma coisa muito interessante que o Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida, que eu até coloquei aqui, que ele diz, todos nós que já adquirimos o conhecimento do Evangelho de Jesus, todos nós que já temos o entendimento do Evangelho do Cristo, todos nós que já temos uma semana de Evangelho, nós temos milênios aí de Evangelho, 2000 anos de Evangelho, mais de 2000 anos de Evangelho, todos nós que já temos contato com o Evangelho do Cristo, nós precisamos lembrar que de nós o Cristo espera coisas melhores. Porque o Emmanuel diz assim, do ímpio, daquele que é impiedoso, daquele que ainda não entende as leis divinas, daquele que ainda se compraz no mal, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade, que é Paulo, exclama com razão, mas de vós, nós que temos contato com o Evangelho de Jesus, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, como é que eu venço a impiedade? Transformando em mim aquilo que não é tão bom em coisas melhores. Me auto-observando, olhando a minha conduta, analisando quem eu sou, buscando em mim elementos para que eu me transforme todos os dias em alguém melhor. Eu não vou conseguir da noite para o dia? Não vou. Vai demorar. Mas se você começar hoje, daqui a 1 ano você vai estar melhor. Daqui a 10 anos você vai estar melhor, muito melhor. Então a gente precisa levar em consideração que vencer a impiedade significa ir colocando no nosso cotidiano, na nossa vivência, no nosso dia a dia, aquilo que o Cristo espera de nós. Ser santo? Não. Mudar as nossas micro-atitudes, as nossas micro-condutas, porque a gente não muda uma casa, arranca ela do chão e leva ela para outro lugar. Quando você vai fazer mudança de uma casa, o que acontece? Tira os móveis, desmonta tudo e leva para outra casa. Vira uma bagunça. A gente vai mudando as coisas aos poucos. E quando a gente vai construir uma casa, a gente não constrói. Hoje em dia já constrói, né? Ela todinha já tem alguns tipos que você vai lá, monta ela peça por peça. Mas são as peças. Mas naturalmente a gente constrói uma casa como? Alicerce, tijolo por tijolo, parede por parede. São micro coisas que vão construindo coisas grandes.
Então a gente vai mudando nossos pequenos hábitos, nossas pequenas atitudes, vai mudando, e quando a gente menos espera, a gente melhorou. Então, para vencer a impiedade, é necessário, como diz Paulo, exercitar-se pessoalmente na piedade. Comece a exercitar a piedade todos os dias na sua vida. Começa o exercício da piedade. Vai exercitando a piedade. Pensa naquela pessoa que está sofrendo, naquela pessoa que está com dificuldade. O que eu faria se eu estivesse no lugar dela? E se fosse comigo? O que eu gostaria que fizesse? Mesmo que seja dinheiro emprestado, eu não tenho. Mas o que eu posso fazer para diminuir a dor daquela criatura? Para diminuir a aflição daquela pessoa? Então vai exercitando, como ele diz, pessoalmente a piedade. Não transfere para o outro. O que é transferir para o outro? Chega alguém batendo na porta da sua casa. Oi, tudo bem? Queria um alimento. Aí você olha para a pessoa, primeiro julgamento. Eu não vou dar. Vai trocar o alimento por droga, vai trocar o alimento por bebida. Eu não vou dar. Então você vai lá no portão, diga para a pessoa ir embora. Então vai lá no portão, leve um pão para essa pessoa. Vá você mesmo no portão. Tudo bem? Como é que o senhor está? O senhor quer um copo de água? Eu queria um alimento. O senhor quer um alimento? Só um minuto. Você quer uma água? Quando você espera aí? Não custa nada. Vai exercitando pessoalmente a piedade. Chega alguém falando mal de outra pessoa para você, você escuta, deixa a pessoa falar o que ela quiser. Quando ela terminar de falar, você pergunta assim: você tem certeza que você está me contando é verdadeiro? E se for verdadeiro, isso é útil? De alguma forma? Por quê, gente? Porque aí você corta o fio da maledicência. Não é verdadeiro. E se for verdadeiro, é útil. Se não é útil, não é verdadeiro, do que me serve? Piedade. Vai exercitando a piedade. E aí o Emmanuel complementa, comenta esse trecho de Paulo dizendo assim: se quisermos que a piedade nos ilumine, se nós quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Significa que não existe piedade sem compreensão. Eu preciso compreender o outro para poder exercitar a piedade. Tem alguém caído no meio da rua. Um bêbado caído no meio da rua, perto do semáforo. Eu não posso julgar, mas eu posso compreender. O que leva alguém a beber daquele jeito? Há uma dor silenciosa em todo excesso. Excesso de raiva, dor silenciosa. Excesso de álcool, dor silenciosa. Excesso de droga. Droga de qualquer maneira é uma dor silenciosa. Há uma grande dor por trás de todo vício. Não me cabe julgar, me cabe compreender. Então a compreensão me prepara, é o exercício para a piedade. Para a gente resolver a equação do segundo grau, a gente precisa primeiro aprender somar, subtrair, dividir e multiplicar. É o exercício para poder resolver a equação do segundo grau. Para eu desenvolver piedade, eu preciso exercitar a compreensão. A pessoa não fez a coisa do jeito que eu quis. Mas é do meu jeito. Isso é meu egocentrismo falando. É meu egoísmo falando. Ela fez do jeito que ela sabe, do jeito que ela pode e até onde ela dá conta. Se eu quero que ela melhore, eu vou fazer o quê? Ensinar. Isso é compreensão. Você não amarra uma criança numa cadeira que está aprendendo a caminhar só porque ela caiu. O que a gente faz? Compreende que a queda faz parte do processo de aprender a caminhar. E deixa a criança cair outras vezes. Porque se você amarrar ela na cadeira, ela não vai aprender a caminhar nunca. Compreensão. E às vezes a gente quer que todo mundo acerte tudo com a gente e esquece de que
No processo de aprender a caminhar, a gente vai cair inúmeras vezes. Né? Então é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então tem outra coisa que a gente aprendeu para vencer a impiedade. Construir piedade. Como é que eu construo piedade? Exercitando a compreensão. Se eu não sou compreensivo, nem comigo, nem com ninguém, eu não estou construindo piedade. Não estou construindo em mim o sentimento da piedade. Não estou vencendo a impiedade. Como é que a gente constrói, então, piedade? Numa palavra, exercitando compaixão. Qual é o papel da compaixão? Compreender. Gente, é muito interessante, porque o Emmanuel ele vai pegando vários textos e os textos dele vão se interligando. Você pega a obra Roteiro, pega a obra Rumo Certo, pega o Livro da Esperança, pega Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, que acho que foram os que eu li. E quando ele começa a falar de compaixão, ele vai falando de compaixão, compaixão é compreensão, compreensão é exercício para a piedade. Então a piedade, como é que se adquire piedade? Se adquire piedade compreendendo, exercitando compaixão, que foi o que Jesus nos convidou. Jesus já exercitava isso. Ele exercitou isso a vida dele inteira. Então, por que ele venceu foi o mal e não a impiedade? Porque ele já era piedoso. Ele já era. Por isso que ele venceu foi o mal. Nós é que precisamos vencer ainda a impiedade, a fim de que possamos vencer o mal. Então, olha só, vamos dizer na obra Rumo Certo. Cada qual de nós, no internato da reencarnação, nós estamos internados na reencarnação. É examinado nas tendências inferiores que trazemos das existências passadas, a fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure. O mal vai nos procurar sempre. Então a gente precisa ter forças para vencer, tantas vezes quantas forem necessárias, mesmo além do débito pago ou da sombra extinta. Porque mesmo quando a gente tiver pago todos os nossos débitos das vidas anteriores e tivesse extinguido em nós a sombra, o mal ainda irá nos cercar. Mas nós é que criaremos, construiremos em nós as muralhas necessárias para vencer. Então eu vou construindo piedade como? Eu vou vencendo a impiedade como? Construindo o bem ao redor dos meus passos, compreendendo, mantendo aí minha acesa a chama da compaixão. Então, para a gente encerrar essa nossa reflexão, o Emmanuel diz: tudo que serve para corrigir, tudo aquilo que chega na nossa vida para nos corrigir um mau hábito. Quer ver uma coisa que corrige mau hábito? Doença. E a gente não agradece, mas o processo de adoecimento nos corrige muito. Quantas pessoas deixaram de fumar, deixaram de beber, deixaram de comer açúcar, deixaram de comer excessivamente carne e fritura porque adoeceram? Não tem nada mais professoral, didático, para nos corrigir o defeito do que os processos de adoecimento. Então ele diz, tudo que serve para corrigir, tudo que serve para elevar, tudo que serve para educar e construir, nasce principalmente no esforço da vontade e da decisão. Então, o que é a piedade? A piedade é a ação. Como é que eu realizo a ação? Juntando vontade e decisão. Eu preciso me decidir que eu quero ser melhor. E eu preciso colocar esse desejo em ação. Eu preciso decidir que eu quero ser alguém melhor para mim e para o mundo. Não importa o que os outros vão fazer. Eu preciso estar em paz com a minha consciência. Então eu preciso unir. Porque nós só venceremos a impiedade, os arrastamentos do mal, quando compreendermos, desenvolvermos compaixão e exercitarmos isso no nosso cotidiano. Porque o Cristo, ele venceu o mal. E ele venceu o mal que se fazia, que se estabelecia no mundo, nas situações, nas circunstâncias, no poder momentâneo. Ele venceu o mal porque ele já era piedoso. E nós ainda não somos. Por isso que nós precisamos vencer a impiedade.
e ele venceu o mal. E aí eu vou encerrar com o grande conselho do Guy Modelo da humanidade. Se você está com dificuldade de vencer as suas más tendências, se você está com dificuldade de vencer a mágoa, a raiva, o rancor, o ódio, todos esses sentimentos que acabam nos tornando pessoas impiedosas, lembra-se dele. Lembra dele, do Cristo. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muito obrigada por atenção a vocês. A gente vai fazer nossa prece final, tá? E aí nós vamos para o trabalho do passe, tá bom? Eu vou pedir para o Enzo, vou apagar essa luzinha só para a gente ficar mais tranquilo, fazer uma prece.